voltamos aqui com a nossa discussão sobre o centenário Darcy Ribeiro e aqui discutindo as Américas e a civilização. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Quem está chegando agora, conheça os nossos outros vídeos e, como eu disse no vídeo anterior, isso aqui é uma introdução muito breve. Eu vou comentar bem rapidamente aqui a introdução à obra, principalmente as teorias do atraso e do progresso, que eu acho que alguns elementos que o Darcy traz ali se mantêm bastante atuais para a nossa discussão contemporânea, Então, para ele, naquele contexto, ele tinha que partir de um debate em que dois esquemas teóricos eles orientavam os estudos sobre o desenvolvimento desigual na América Latina em relação aos países centrais, sobretudo. O primeiro deles é a sociologia da modernização, ou sociologia e antropologia do desenvolvimento, e o marxismo dogmático, aquele que abandona a dialética e segue um esquema etapista. Então, a sociologia da modernização ou a sociologia e a antropologia do desenvolvimento vão ser baseadas nessa ideia de que existe um descompasso no processo natural de transição daquelas formações que são mais arcaicas para aquelas formações mais modernas, ou seja, em que se passa de uma economia de base agrário-artesanal àquelas economias de base industrial e de consumo de massa. Então são os estudos de dualidade estrutural, modernização reflexiva ou reflexa, mobilidade social e as etapas do crescimento econômico, que vão dar o tom dessa discussão. As formulações mais extremas desse esquema conceitual, o que acontece é que as sociedades subdesenvolvidas elas chegam a ser descritas como entidades híbridas ou duais, como eu disse agora há pouco, ou seja, como se existissem duas sociedades ou duas economias, duas estruturas que são diferenciadas internamente e separadas por séculos. É como se houvesse uma que é muito moderna, ligada à tecnologia mais avançada que há ao mercado mundial, e outra que é interna, que discute pouco com essa modernidade e fica presa em relações de dependência pessoal, com um sistema de produção extremamente arcaico e limitado. A questão é que essas teorias, geralmente, elas leem o nosso atraso latino-americano, através de uma série de descrições factuais que vão se transformando em mistificações, ou então numa leitura na forma de uma série de dados que são colhidos com um espelhamento nos países centrais. Então, porque a gente não alcança certo número naqueles dados, nós somos subdesenvolvidos. Aqueles países são desenvolvidos porque eles têm, por exemplo, um alto índice de industrialização, um alto índice de alfabetização, um alto índice de urbanização, um alto índice de investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e os nossos países são subdesenvolvidos porque não têm nesses mesmos níveis. Então fica um raciocínio circular que não se explica. Então acaba que parte da explicação cai numa distorção do que nós somos. Isso tem muita importância porque até hoje isso nos impregna mentalmente nessa síndrome de uma inferioridade cultural, intelectual, acadêmica, produtiva, e as coisas não são bem dessa maneira. Então, no plano socioeconômico, esses estudos eles opõem sociedades predominantemente rurais, com uma economia natural voltada à subsistência e motivadas por valores tradicionais, àquelas sociedades modernas que são predominantemente urbanas e fundadas em relações mercantis e acionadas por espíritos empresariais. Isso hoje não se explica tanto, porque a gente tem uma inversão. A nossa população é majoritariamente urbana, as nossas relações são majoritariamente mercantis. Os indivíduos hoje, a ideia de microempreendedor individual e desse empreendedorismo é justamente esse espírito empresarial. Porém, o nosso desenvolvimento capitalista nunca chega. A gente é sempre o país do futuro, um dia será. E o pior, a gente segue esse processo num aprofundamento da desindustrialização terrível, que não replica em mais emprego, pelo contrário. E no plano sociológico e ideológico, a gente é classificado de acordo com certos fatores estruturais que vão identificar o moderno pela presença de amplos setores da classe média, e também a gente é explicado pela carência de atributos que existiriam na sociedade estadunidense. Então a gente é carente de certos corpos de valores, certos tipos de personalidade, de certos estratos sociais ou determinadas instituições sociopolíticas, e também a gente é carente desse espírito empreendedor, o que é uma grande mentira que eu acabei de falar aqui, que mesmo na nossa condição de subdesenvolvimento profundo, o empreendedorismo é a ideologia e todo mundo quer ser isso,
ou pelo menos quem não encontra mais emprego formal, que é grande parte da população, né? Porém, não se avalia, né, no caso aqui que o Darcy está dizendo, que a gente já nasceu enquadrado num esquema primário exportador e que a nossa elite, né, ela nunca foi carente de espírito empresarial, né? Então, essa é uma concepção que mistifica a nossa realidade, dizendo que a gente, né, a América, desde a sua fundação, desde que se teve o primeiro contato com os povos originários aqui, ela começou a ser definida por uma série de faltas, né? Nós somos carentes de Estado, carentes de moral, carente de família, carente de mercado, carente de racionalidade, e aí permanece, né, numa explicação que se diz tão moderna e que até hoje, né, repercute na nossa cena, né, política e ideológica hoje em dia, né, na nossa imaginação sociológica. No plano tecnológico, então, o nosso subdesenvolvimento ele é simplesmente descrito como uma falta de avanço tecnológico. Então, as nossas economias, os nossos setores produtivos são fundamentados, né, na energia muscular humana e animal, né, e em procedimentos artesanais. É mais ou menos isso, ou seja, é muito numa população que sobra força de trabalho humana, porque o nível de desemprego estrutural é profundo. Você pode usar, como o Darcy, usando aqui o exemplo do Darcy, essa população como aquela cana que você moe até virar o bagaço, extrai todo o sumo e depois joga fora. Então é uma população sobrante descartável, que não tem como exportar ela, como a Europa fez conosco. Então a gente usa ela, né, de uma forma muito bruta, que é mais barato do que investir em ciência e tecnologia. Ou então a própria estrutura da dependência. É mais fácil importar a ciência e a tecnologia, o aparato pronto, né, o software ou a máquina, o aplicativo hoje em dia, do que produzir o próprio, né? Então é uma burguesia que não tem, né, o menor problema em relação a isso, não tem interesse no nacional. E essa falta de avanço tecnológico, né, omite, e aqui o Darcy acho que reforça o que eu acabei de mencionar, né, que nós somos enquadrados na divisão internacional do trabalho como fornecedores de matérias-primas e alimentos e consumidores de produtos industriais importados, e que nesse processo de superexploração da força de trabalho foram utilizadas as tecnologias mais avançadas a cada ciclo. E, ao mesmo tempo, no interior dessa dinâmica, foram introduzidos todos os limites possíveis para obliterar o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. No plano da estrutura social, né, a existência de certas classes cuja proporção dentro da sociedade ela tenderia a explicar, né, o sucesso relativo em alcançar a modernização das instituições políticas. Então, seria que o fato de existir uma burguesia consolidada e mais ou menos ampla, uma classe média também consolidada e bastante ampla, e um proletariado racional e inserido no mercado, isso seria um determinante do atraso ou da modernidade daquela sociedade. Então, se ela não tem essas classes puras naquela sociedade, ela seria mais atrasada. No plano da organização familiar, né, os estudos vão ressaltar então dois modelos hipotéticos, né? Aquelas famílias fundadas no parentesco, que são estruturadas em famílias muito extensas, estáveis, solidárias, né, num sistema quase que estamental ou de casta, algo que é muito comum em algumas regiões do interior até hoje, que as famílias são grandes, são muitos irmãos, muitos sobrinhos, muitos primos, e há um grau de solidariedade interna ali bastante significativo, né, de um afeto. E o outro, que é formado por relações contratuais, aquelas famílias são conjugais estáveis e são estratificadas em classes sociais abertas e ativas, ou ativadas pela mobilidade social, principalmente ascendente. Poucas vezes se considera a mobilidade, né, descendente, quando o sujeito cai, né, da classe na qual estava inserido, né? Então é como se a nossa família aqui ela fosse insuficiente. Talvez isso explique um pouco essa ansiedade de uma moralidade e como que isso encontra eco, principalmente na classe média, na classe dominante, dessas teorias de extrema-direita que concebe a família como um núcleo estruturante e como aqui, né, a miséria, a pobreza e o subdesenvolvimento façam que esses arranjos familiares sejam muito particulares. Fora que as coisas mudam, né? As famílias elas são extremamente variáveis e as formas de amor também são bastante distintas ao longo do tempo, né? Elas sempre existiram. A questão é até que ponto a gente conseguiu entender e aceitar como normal esse processo. Porém, né, não fala nada nesses estudos da família, do sistema familiar dominante nas sociedades latino-americanas, em que a mulher muitas vezes é o centro da família. Isso para a gente aqui é muito real, ou seja, são as mulheres que assumem todo o fardo da educação, do cuidado dos filhos, porque muitas vezes o homem simplesmente
concebe, mas desaparece, né? Não se sabe quem é. Isso dá um papel muito importante para as mulheres. Então há uma estrutura que se forma ao redor dela. No plano, né, motivacional, os esquemas eles vão alargar os dois modelos, né? Primeiro que o arcaico vai ser caracterizado como uma ordem tradicionalista, fundada nos costumes, impregnados de concepções sagradas e místicas e temerosa de qualquer mudança e resistente ao progresso. E o outro elemento motivacional é o moderno, que vai ser dado por um espírito progressista, exaltador das mudanças, laicizador das instituições e secularizador dos costumes. Esse seria o espírito moderno, mas a gente vê, né, que isso não é tão simples assim. E como descreve o Ribeiro, essa tese do dualismo estrutural, nas suas descrições, nada retratam da América de ontem e de hoje, né? Com as suas populações, primeiro, maciçamente degradadas pelo escravismo e compulsoriamente deculturadas, e depois, né, marginalizadas no sistema produtivo e imersas numa cultura da pobreza. Isso significa que esse processo de modernização ele estaria em pleno curso aqui, porém afetando de maneira distinta os povos americanos e que nos conduziria, né, a uma homogeneização em algum lugar do futuro. Essa seria uma das concepções dessa modernização. Então, os Estados Unidos e o Canadá representariam os paradigmas de evolução sociocultural humana para a qual, né, se estariam caminhando esses países de uma maneira bastante trôpega, né, e bastante lenta, a nossa América Latina. E, dentro desse raciocínio, as formas de produção, de organização do trabalho, de regulação da vida social e de concepção do mundo, né, vigentes naqueles países centrais vão surgir como os padrões normativos da sociologia justificatória. Não são estudos neutros, pelo contrário, eles se prestam a um esforço de doutrinação das nações centrais em relação às nações periféricas. E até hoje a gente segue nessa linha. Né? Não se fala mais de países subdesenvolvidos, mas se fala de países emergentes, né? De países em vias de desenvolvimento, né? E a gente simplesmente adota essa nomenclatura de uma forma muito pouco crítica. E desde os estudos realizados sobre modernização e desenvolvimento nos países centrais, a gente tem uma compilação de dados descritivos que se esforçam, então, como eu disse lá atrás, em diferenciar as sociedades atrasadas das sociedades modernas, de modo que são estudos que simplesmente satisfazem, né, as exigências dessas nações contentes consigo mesmas e que não têm nenhum objetivo de apresentar contribuições que transformem as periferias. Então, é um esforço que induz as nações periféricas a uma atitude de resignação com a pobreza ou seu equivalente, que é a crença nas possibilidades de superação espontânea do atraso, ou seja, o Leopoldo Seyer fala muito isso no livro O Pensamento Latino-Americano, de que pelo excepcional, em algum momento, copiando esses esquemas que vêm de fora, a gente superaria essas condições de subdesenvolvimento. Isso reflete em aspectos até culturais. Pensa no futebol, por exemplo, a gente sempre espera aquele jogador excepcional que vai trazer, né, a taça da Copa para a gente. E a gente vê o fiasco que é esperar esse jogador excepcional, e não simplesmente trabalhar na mudança da forma como se faz. É um exemplo simples, mas que ajuda a entender como é que isso está preso na nossa mentalidade. São forças intelectuais e ideológicas que vão dissuadir os esforços reais e autônomos de compreender e enfrentar as causas reais do subdesenvolvimento, de se formular projetos de mobilização popular para o desenvolvimento generalizado a toda a população, né? Ou seja, fazer com que o nível moral, intelectual, produtivo, de alimentação, de satisfação daquelas necessidades elementares, ele realmente seja, né, uma realidade e alcance todo mundo como igual. E aqui a gente vê parte da motivação do Darcy para ter realizado aqueles estudos de tão longa duração quanto lá no processo civilizatório, ou seja, são teorias que se fundamentam numa concepção de progressão histórica do tradicional ao moderno, né, e as suas explicações se baseiam numa sincronia, como se estivesse tudo caminhando junto, e não nessa noção multilinear da história. Então a conclusão crítica, né, à sociologia do desenvolvimento do Darcy é genial, e eu acho que é importante eu ler aqui diretamente o que ele está querendo dizer aqui. Abre aspas. Encerrada nesse enquadramento de caráter ideológico, a sociologia acadêmica reduz suas pesquisas no plano explicativo a meras descrições de contrastes e no plano normativo a formulação de doutrinas desenvolvimentistas propugnadoras de uma intervenção limitada no sistema econômico, destinada antes a preservá-lo que a transformá-lo.
fecha aspas. E é interessante nessa introdução o fato de que o Darcy lança constantes críticas à metodologia, aos alcances reais das ciências sociais. E a crítica mais dura é feita à antropologia, que eu diria ser possível expandir para outras áreas das ciências humanas e sociais. E ele diz o seguinte, que os antropólogos, e está aqui como de resto todos os cientistas sociais, parecem preparados para empreender pesquisas acuradas sobre problemas restritos e socialmente relevantes, mas incapazes de focalizar as questões cruciais com que se debatem as sociedades modernas, mesmo as que se situam em cheio no seu campo de preocupação científica. E ainda, a explicação mais corrente para essa infecundidade é expressa em termos de compromisso unívoco do cientista social com o progresso do saber. Este o levaria a selecionar seus objetos de estudo preocupados tão somente com seu valor explicativo e também a só abordar um tema quando conta com uma metodologia capaz de oferecer inteira segurança do rigor científico e de isenção. Nesse caso, a preferência pelos microestudos e o desgosto pelas teorias mais ousadas se atribuíam às contingências de caráter metodológico. Então o que a gente vê aqui é uma amarra metodológica, como um limite para a pesquisa mais ousada, ou seja, esperar que venha pronta uma teoria para outras realidades, que aqui a gente usaria conforme ela impõe as etapas de análise e de uma forma isenta, como se a gente não fizesse parte dessa sociedade. E se esquece que todos os autores clássicos, todos os autores contemporâneos na Europa e nos Estados Unidos estão preocupadíssimos em intervir no debate público, em consolidar os seus estados nacionais, em favorecer as suas sociedades. Max Weber foi assim, Emile Durkheim foi assim, Herbert Spencer foi assim, Herbert Blumer foi assim, Pierre Bourdieu foi assim, como é que chama aquela? Margaret Mead foi assim, estudando os campos de concentração de populações japonesas dentro dos Estados Unidos, é o que pouco se fala. Michel Foucault foi assim. Todos eles estão preocupados com a sua realidade e eles não estão escrevendo para entender a realidade dos outros. E a gente fica aqui como cavalo de santo, replicando o que essas pessoas falaram, quando a gente perde a ousadia de entender a nossa própria realidade e transformá-la e fazer um povo para si mesmo. Então, um problema central nos estudos antropológicos daquele período, e eu diria que ainda hoje é assim, é justamente a busca das explicações do atraso latino-americano em termos de atributos singulares do seu caráter e da sua cultura. Então, o que há aqui, muitas vezes, ao contrário do que a gente disse no começo, não é a falta, mas o excesso, aquele exotismo que se diz sobre a nossa realidade. Então, dentro dessas peculiaridades, cita-se com frequência o culto do machismo e do caudilismo, as relações de compadrio, o gozo da tristeza, a exacerbação dos sentimentos de honra e de dignidade pessoal, a aversão ao trabalho, o pavor da morte e o medo de assombrações. Tudo isso é como se a gente fosse um ser místico, assim, muito preso a superstições e por isso incapaz de racionalidade. É como se lá isso não houvesse também. Como às vezes essa aversão ao trabalho aqui seja porque o trabalho aqui não vale muito a pena, não paga nada por ele. Então talvez isso explique em parte porque que a gente não quer ser tão produtivo. Então é a partir desse exotismo, esse excesso de exotismo cultural, que a antropologia à época do Darcy tentava também demonstrar o nosso atraso. Isso torna muitas vezes o antropólogo e, por extensão, eu diria as próprias ciências sociais, como conselheiros de programas assistencialistas que se contentam em desvendar o papel negativo de traços e normas culturais, tudo é patrimonialismo, isso é muito recorrente nas nossas ciências sociais contemporâneas, tudo é culpa do Estado, então reduz o Estado em alguns aspectos, mas há o voucher do outro lado lá. E sem jamais deixar manifesta as compulsões do colonialismo, do escravismo, do latifúndio e da exploração patronal como fatores causais do próprio atraso. Então você tem uma estrutura que não mais se moderniza pela industrialização, ou seja, as indústrias desapareceram, ao invés de tentar criar uma forma alternativa, você mete um voucher ali e tudo está mais ou menos equilibrado. Você contém minimamente a miséria, mas você não ataca as causas da miséria. E aí ele se pergunta o marxismo dogmático, aquele marxismo que eu disse que é o etapista. Então ele se assenta na ideia de que as diferenças de desenvolvimento das sociedades modernas se explicam como etapas de um processo de evolução unilinear e irreversível,
comum a todas as sociedades humanas. E dentro dessa perspectiva, seriam nações atrasadas aquelas que contam com maior soma de conteúdos das etapas passadas da evolução humana, como a escravista e a feudal. Isso está dado no marxismo etapista, como eu disse em outros momentos, e é curioso como que essa leitura ela vai combinar uma versão aparentemente crítica e revolucionária com a sociologia e antropologia do desenvolvimento. Então, por isso que em certas situações, os partidos comunistas da América Latina eles acabam se associando à grande burguesia e endossando essas teorias e esses procedimentos políticos que avançam no etapismo. E aí o Darcy diz o seguinte, eu concordo com ele em praticamente tudo aqui, o problema limite é que os estudos com base nessa concepção raramente iam além de transpor mecanicamente à América Latina os esquemas de Marx, ou o que é pior, a leitura que o Stalin fez do Marx. E esses estudos aplicados à América, com fins limitados à busca de resquícios feudais no passado e no presente dos vários países, acabou fazendo com que não se entendesse o papel concreto e real do sistema latifundiário aqui dentro, e das relações que eram instituídas. Então, você tem aí várias definições de formações feudal-escravistas, semifeudais, semicoloniais, feudal-capitalistas, etc., que vão dar esse nome aqui dentro. Só que, por exemplo, a gente está percebendo hoje que o trabalho análogo à escravidão, essa nova servidão moderna, é muito funcional ao capitalismo. A gente para muito pouco para pensar que o capitalismo dispensa a democracia, o capitalismo dispensa relações formais de trabalho, tudo que leve a acumulação para ele, desde que a propriedade privada se mantenha intocada, principalmente a grande, não é um problema, e não comove, não constrange, não envergonha nenhum capitalismo. O fascismo também não envergonha o capitalismo e não tem problema nenhum com isso, desde que se continue mantendo uma elevada taxa de acumulação. Não haja crise, E o paradoxal é que essa concepção teórica, nominalmente revolucionária, acaba sendo, ao final, como diz o Darcy, ultraconservadora, porque esses tipos de análise não só ficaram presos no esforço de provar na marra, ou seja, você torce a realidade para caber na teoria, a universalidade das teses do Marx, e pior do que isso, empobrecer as teses do Marx e chegam a fazer delas um sistema ideológico sustentado indiretamente no status quo. Então, em resumo, essas duas análises elas são infrutíferas para explicar o subdesenvolvimento das Américas, como também hoje ainda elas têm muito eco em algumas concepções, como eu disse, são supostamente renovadoras ou inovadoras tanto à direita quanto à esquerda. Então, a sociologia e a antropologia elas se contentam então em acumular dados empíricos ou trabalhos parciais, mas sem buscar formular uma teoria científica que explique esse desenvolvimento do subdesenvolvimento e na sua variedade e no seu dinamismo. E assim se tornam cúmplices da manutenção da ordem. E o marxismo dogmático, que existia naquele contexto, e que eu acho que hoje o marxismo também ele segue uma linha bastante estéril, ainda que parta de uma teoria explicativa e de uma perspectiva histórica bastante fecunda, o problema não está no método do Marx, e algumas outras interpretações foram feitas, mas na forma como a gente atribui aquilo, se apropria dessa teorização e aplica aqui dentro. Muitas teorias hoje que se dizem dentro do campo marxista ficam na crítica da crítica crítica, não sai do âmbito da academia, não consegue dialogar com o povo, porque fica buscando elementos muito particulares para poder teorizar, e a teoria e o debate interno vira um fim em si mesmo, e aí de novo é o cão tentando morder o próprio rabo. Então acaba deixando de cumprir essa vocação de uma teoria explicativa dos processos sociais. Todo o compromisso da teoria marxiana não é simplesmente explicar ou fornecer mais uma explicação da realidade, mas é transformar intencionalmente a sociedade latino-americana e combinar com o que há de mais avançado e mais progressista aqui na nossa região. Bom, essa foi uma breve introdução a alguns aspectos que o Darcy traz na obra. Eu vou passar no próximo vídeo para configurações histórico-culturais dos povos americanos. Para quem assistiu até aqui, peço que siga o nosso canal, que veja os outros vídeos e que no próximo vídeo também siga o nosso debate. Um abraço e até lá!